amado Padre João Manuel, nosso cura da Catedral e pároco da Paróquia Imaculada, diletos diáconos, seminaristas, religiosos, povo de Deus aqui presentes, ouvintes da Rádio da Imaculada e internautas. Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz. Tomemos consciência de que Jesus sofre a paixão por amor a nós. Sintamos este amor que alcança a cada um de nós através desta singela e humilde liturgia, silenciosa e despojada, pois revela o núcleo de nossa fé, a morte do Senhor pela nossa redenção. De forma mística e espiritual, devemos acompanhar a Cristo na sua agonia, através de uma memória viva e transcendente, a ponto de sentirmos-nos com Maria, as santas mulheres, os discípulos e as turbas que acompanharam o caminho do Calvário, assistindo os verdugos e algozes que atormentaram Jesus com toda espécie de sofrimento. De igual modo, irmãos, entremos através do profundo da nossa imaginação mística e espiritual na contemplação da cruz, e nela encontramos o refúgio para nossas pobres almas. Somente a cruz pode dar sentido aos dramas da pessoa humana e da própria humanidade, que sempre quis fazer seu caminho próprio, de forma alternativa ao caminho da obediência a Deus. Por isso temos guerras, ideologias dominadoras e regimes autoritários. Além da insistência da cultura pagã em impor seus tentáculos sombrios sobre a humanidade. Sem a cruz e a obediência ao sacrifício de Cristo, nada funciona. O seguimento será sempre desastroso. O mundo sempre vê Jesus como um fracassado. Nisso, Deus sempre confundiu os soberbos e orgulhosos, que mais cedo ou mais tarde encontram consigo mesmos e descobrem que não passam de cinzas. Contemplemos o mistério. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus experimentou o abandono total, a situação mais estranha para ele, a fim de ser em tudo solidário conosco. Fê-lo por mim, por ti, por todos nós. Fê-lo para nos dizer: não temas, não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao teu lado. Cristo, acima de tudo, é atormentado pelo sofrimento que, como resultado do pecado, nós, homens e mulheres de todas as épocas, experimentamos. E ouvimos quando ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Não há dor que faça Cristo desistir do seu propósito de nos salvar. Os seus braços pregados abrem-se para cada ser humano e convida-nos a aproximar-nos dele, na certeza de que nos acolhe e nos estreita num abraço de ternura familiar infinita. A liturgia da Sexta-feira Santa começa com o sacerdote prostrado no chão. É a postura de Jesus no Horto das Oliveiras. Todos os pecados dos homens, todas as suas dores e a sua solidão, a nossa também, recaíam sobre ele. Então ele se dirige a Deus Pai para obter dele a força para enfrentar o momento decisivo. Jesus veio à terra para reparar o mal
que causamos a nós mesmos e aos outros. Quer nos devolver a liberdade e a alegria. A sua confiança em nós não tem limites. Por isso o seu jugo é suave e o seu fardo leve. Os nossos pecados não têm a última palavra se deixamos Jesus falar, se o deixamos dizer que nos ama e que não nos repreende por tanto sofrimento. Hoje lembramos que Jesus caiu para que nós levantássemos uma vez para sempre. Um dos motivos do pecado é considerar falsamente que a vontade de Deus é um risco para a nossa liberdade. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Adão, nosso primeiro pai. Entretanto, a vontade de Deus é que sejamos felizes, que nos deixemos amar por Ele. Só somos livres se permanecermos na nossa verdade, se estivermos unidos a Deus. Então tornamo-nos verdadeiramente como Deus, mas não nos opondo a Deus, desfazendo-nos dele ou negando, como tanta gente faz em nossos dias. Na luta da oração no Monte das Oliveiras, Jesus desfez a falsa contradição entre obediência e liberdade e abriu caminho para a liberdade. Peçamos ao Senhor que nos introduza nesse sim à vontade de Deus, tornando-nos deste modo verdadeiramente livres. Queremos agradecer ao Senhor pelo seu sacrifício, aceito de bom grado, para nos libertar da morte. Jesus Cristo entra em agonia, chegando a derramar um suor de sangue, mas a sua confiança no seu Pai não desfalece. Faz oração repetidamente. Aproxima-se de nós que dormimos. Levantai-vos, orai, repete-nos, para não cairdes em tentação. Horas mais tarde, a fúria dos pecados de toda a humanidade despeja os seus golpes sobre o seu corpo inocente. A ingratidão dos nossos corações envolve o Senhor em sua solidão, sem dizer nada, pois nossas palavras são inócuas. Simplesmente olhemos para o rosto solidário de Cristo e o contemplemos no silêncio de nossa solidão, que precisa ser vivenciada por Ele. Às vezes, parece-nos que Deus não responde ao mal e permanece calado. Na realidade, Deus falou, respondeu, e a sua resposta é a cruz de Cristo. Uma palavra que é amor, misericórdia, perdão. É também julgamento. Deus julga, amando-nos. Lembremos-nos, Deus julga, amando-nos. Se acolho o seu amor, estou salvo. Se o recuso, estou condenado. Não por ele, mas por mim mesmo. Porque Deus não condena. Ele unicamente ama e salva. Por isso, necessitamos rezar pela conversão dos pecadores. As chagas do Senhor, das quais o seu sangue preciosíssimo brotou em abundância, serão um refúgio sereno para as nossas feridas. Nas chagas de Cristo estamos mais seguros, embebidos em seu sangue redentor, inebriados de Deus, não temos nada a temer. Ao admirarmos e amarmos deveras a humanidade santíssima de Jesus, descobriremos uma a uma as suas dolorosas chagas. Precisaremos meter-nos dentro de cada uma das feridas, feridas santíssimas, para nos purificarmos.
para nos deliciarmos com o sangue redentor, para nos fortalecermos. Faremos como as pombas, que no dizer da Escritura se abriga nas fendas das rochas durante a tempestade. Ocultemo-nos também nesse refúgio para achar nas fendas do lado aberto de Cristo a intimidade com Ele. E nessa contemplação é fácil saborear a forte ternura com que a igreja canta hoje: ó doce lenho, que os doces cravos e o doce peso sustenta. É o sinal luminoso do amor, mais ainda da imensidão do amor de Deus, daquilo que não teremos jamais podido pedir, imaginar ou esperar. Deus debruçou-se sobre nós, abaixou-se até chegar ao ângulo mais escuro da nossa vida, para nos estender a mão e atirar-nos a si, levantar-nos até Ele. Esta é a verdade da Sexta-feira Santa. Na cruz, Cristo nosso Redentor restituiu-nos a dignidade que nos pertence. Ficam fortalecidos nossos desejos de pregar-nos voluntariamente na cruz, de nos associarmos à sua redenção, de ter a nossa fraqueza lavada pelo sangue que brota do corpo de Cristo. Desejo, meus irmãos, ler com vocês as catequeses de São João Crisóstomo, bispo do século IV, dispostas no ofícios da leitura da liturgia das horas de hoje, onde o santo nos ensina sobre o poder do sangue de Cristo. Diz-nos São João Crisóstomo: queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recomendemos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano e marcai as portas com seu sangue. Êxodo 12. Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. Queres compreender mais profundamente o poder deste sangue? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, transpassando-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo, e eu, encontrando em enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro, e eu recebi o fruto do sacrifício. De seu lado saiu sangue e água.
Não quero, querido ouvinte, diz São João Crisóstomo, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação do Espírito Santo, isto é, pelo batismo e pela Eucaristia que brotam do lado de Cristo. Pois Cristo formou a igreja de seu lado traspassado, assim como do lado de Adão foi formado Eva, sua esposa. Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão ossos dos meus ossos e carne da minha carne, que São Paulo refere, aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo, do seu lado, nos deu a água e o sangue, para que surgisse a igreja, que nós chamamos de esposa de Cristo. E assim como Deus abriu o lado de Adão, ele dormia. Também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono da morte na cruz. Vede como Cristo se uniu à sua esposa, a igreja. Vede com que alimento nos sacia. Do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre. Nascemos do batismo e nos alimentamos da Eucaristia. Assim como a mulher, impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu à luz, também Cristo alimenta sempre com seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento pelo batismo. No final, meus irmãos, deste momento litúrgico, tão carregado de sentido, nosso olhar se dirige ao pé da cruz, onde a Mãe Dolorosa é acompanhada por algumas mulheres e um adolescente, João, o discípulo que amava Jesus. Quem passou por esta provação sabe que não há dor comparável. Cristo, naqueles momentos, precisava de Nossa Senhora perto de si, e nós a necessitamos mais ainda. Com Maria, a Imaculada Conceição, nossa padroeira, façamos o gesto tão profundo e belo de irmos aos pés da cruz de Cristo para oscular o madeiro numa memória atualizada, transcendente ao tempo, que nos coloca aos pés das dores de Cristo e na sua permanente cruz que assiste este mundo de pecado e ignorância a girar em torno dela, a buscar um sentido para a existência que nunca será encontrado, pois está na cruz o que o mundo não quer enxergar. Amém.